Fala galerinha, e aí, tudo em paz, tudo tranquilo, tudo de boa? Estou eu aqui mais uma vez e hoje, pessoal, a gente vai dar continuidade aí ao estudo da geometria molecular, só que hoje a gente tem um tópico diferente, um tópico extremamente importante aí para o entendimento do funcionamento das espécies químicas, que é o caso da polaridade. A gente bem estudou em ligação covalente e sabemos que a ligação covalente ela pode ser classificada de várias formas, como a ligação simples, dupla ou tripla, como a ligação π, ligação sigma, e também quanto à polaridade, ou seja, a ligação ela pode ser apolar e a ligação ela pode ser polar. E essa ligação, essa diferença de polaridade, ela se dá por conta de uma propriedade chamada de eletronegatividade. Então, quanto maior a diferença entre a eletronegatividade dos elementos, maior será a polaridade, beleza? Então a gente aprendeu, pessoal, há um tempinho atrás o seguinte, aprendemos que quando a ligação ela é formada por átomos iguais, toda vez que eu tiver uma ligação formada por átomos iguais, essa ligação ela será apolar. Então repito, se eu tiver uma ligação formada por átomos iguais, H com H, O com O, Cl com Cl, seja lá qual for, essa ligação ela sempre será apolar, beleza? Se porventura eu tiver uma ligação formada por átomos diferentes, independente quantas ligações sejam, essa ligação ela será polar. Então, H com Cl, polar. H com Br, polar. H com carbono, polar. Não interessa. Se os átomos forem diferentes, a ligação ela será uma ligação polar. Eu coloquei como exemplo o HCl e na nossa molécula de água, a ligação hidrogênio-oxigênio é uma ligação polar, visto que os átomos são diferentes, beleza? Até aqui tranquilo, não é isso? Então, ligação por átomos iguais, ligação apolar. Ligação formada por átomos diferentes, ligação polar, beleza? Aí hoje, pessoal, a gente começa também a estudar sobre a polaridade das moléculas. E aí a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Primeira informação que eu deixo para vocês de forma bem clara, prestem bem atenção. Quando a molécula ela for uma molécula diatômica, ou seja, quando essa molécula for formada por apenas dois átomos, o que é que eu quero que vocês entendam? Que a polaridade da ligação já vai te dar a polaridade da molécula. Ou seja, se essa ligação ela for apolar, a molécula também será apolar. Se a ligação for polar, a molécula também será polar. Agora, atentos, eu me refiro a moléculas diatômicas, que são moléculas que possuem apenas dois átomos. Então, a polaridade da ligação já te dá também a polaridade da molécula. Ligação apolar, molécula apolar. Ligação polar, molécula polar. Beleza? Aí, gente, ó, quando vocês estiverem estudando, reforçando essa parte de polaridade, vocês vão se deparar com um vetor que a gente chama de vetor momento dipolar. Esse vetor momento dipolar, se o resultante, se a soma dos vetores que fazem parte da molécula for igual a zero, significa dizer que a sua molécula ela é apolar. Se a soma desses vetores for diferente de zero, a molécula ela passa a ser polar. É legal que vocês entendam essa parte teórica, que esse vetor momento dipolar resultante, ele pode ser nulo, ou seja, igual a zero, ou ele pode ser diferente de zero. Quando ele for igual a zero, molécula apolar. Quando ele for diferente de zero, molécula polar, beleza? Professor, e como é que calcula esse vetor? Como é que eu faço para ver esse vetor? Pessoal, quem optar a fazer pelo vetor, você vai entender que esse vetor, ele sempre aponta para o elemento mais eletronegativo. Então, se a soma desses vetores no final
for igual a zero, é porque é apolar. Ou seja, se eles se anularem, a molécula vai ser apolar. Porém, se você tiver uma soma de vetores no qual seja diferente de zero, aí ela vai ser polar, beleza? Só que eu quero trazer algo a mais para vocês. Eu não quero falar de como encontrar a polaridade pelo vetor. Eu quero falar de como encontrar a polaridade pela geometria, que é o que a gente estudou, que é o que a gente já aprendeu e, obviamente, a gente vai chegar a estudar a polaridade. Então, olha para cá, pessoal, prestem bem atenção. Quando a geometria, aqui são os principais casos, beleza? Quando a geometria ela for linear, trigonal plana ou tetraédrica, você vai lembrar o seguinte: se os ligantes eles forem iguais, a sua molécula ela será apolar. Se for uma dessas geometrias e os ligantes forem diferentes, pelo menos um desses ligantes for diferente, a sua molécula ela já passa a ser polar, beleza? Olha para cá, pessoal. Exemplo. Aqui eu tenho uma molécula do BF3. Então eu tenho uma molécula trigonal plana e os ligantes eles são iguais. Se a molécula é trigonal plana e os ligantes são iguais, essa molécula ela vai ser uma molécula apolar, beleza? Observação, cuidado. Eu me refiro à polaridade da molécula, de um todo. Mas se eu perguntasse a você, pessoal, qual é a polaridade da ligação boro-flúor? Aí você tem que me dizer que a ligação é polar. Professor, por que polar? Porque os átomos são diferentes. Então, nesse caso, a ligação é polar, porém a molécula ela vai ser apolar, beleza? Então, fica o cuidado. A polaridade da ligação é diferente da polaridade da molécula. Bora lá. Outro caso bem importante, pessoal. Aqui eu tenho a molécula do CO2. Então, eu tenho uma dupla entre esse oxigênio e uma dupla entre esse oxigênio. Eu tenho duas nuvens eletrônicas e dois ligantes. Então, essa molécula ela é linear. Os ligantes são iguais ou diferentes? São iguais. Então, essa molécula do CO2 também é uma molécula apolar. Tranquilo? Repito, a ligação carbono-oxigênio é uma ligação polar, mas a molécula do CO2 é uma molécula apolar. Beleza? Outro exemplo, aqui eu tenho a molécula do CH4. Então, mesma coisa, eu tenho 4 nuvens eletrônicas e 4 ligantes. Então, eu tenho a geometria tetraédrica. Esses ligantes são iguais ou diferentes? Iguais. Então, essa molécula, ela também vai ser uma molécula apolar. Tranquilo? Todo mundo entendendo? Filé. Professor, e se pelo menos um dos ligantes for diferente? Aí você passa a ter uma molécula polar. Exemplo, pessoal. Olha o HCN. Você tem duas nuvens eletrônicas e dois ligantes. Eles são iguais ou diferentes? São diferentes. Então, essa molécula do HCN é uma molécula polar. Beleza? Então, eu tenho tanto a ligação polar como uma molécula também polar. Beleza? Olha esse exemplozinho aqui, pessoal, só para a gente entender melhor. O CH4, a gente já viu que é uma molécula apolar. A geometria ela é tetraédrica. Mas vamos supor que eu troque um hidrogênio por um átomo de cloro. Mudei. Então, os ligantes eles passam a ser diferentes. Se passam a ser diferentes, a minha molécula ela deixa de ser apolar e ela passa a ser uma molécula polar. Beleza? Todo mundo conseguiu entender como funciona? Então, se for tetraédrica e os ligantes forem iguais, a minha molécula ela será apolar. Se for tetraédrica e pelo menos um desses meus ligantes for diferente, a minha molécula ela passa a ser
polar, beleza? O último caso, pessoal, é o mais legal, que é o que a gente não precisa nem ter dúvida. Quando você tiver uma geometria angular ou piramidal, não interessa se os ligantes são iguais ou se eles são diferentes. Isso pouco importa. Por quê? Porque essa molécula sempre será polar. Então, se a geometria for angular ou se ela for piramidal, não importa. Essa molécula sempre será polar. Então, a gente já consegue pegar uma observação disso aí. Toda vez que sobrar par não ligante, você vai ter uma molécula polar, beleza? Que é o caso, por exemplo, da molécula de água, que é uma molécula polar, e é o caso da molécula de amônia, que é o NH3, que também é uma molécula polar. Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendendo de boa? Então, aguarda só um pouquinho, vou colocar mais alguns exemplos, aí a gente encerra. Espera aí. Pronto, pessoal, bora lá encerrar essa parte. Coloquei mais alguns exemplos aqui, já estão com a geometria e a gente vai dar apenas a polaridade da molécula e também falar da polaridade da ligação, beleza? Então bora lá. Ó. Nesse primeiro caso, eu tenho o seguinte, eu tenho 1, 2, 3 nuvens eletrônicas e 2 ligantes. Então a geometria ela é angular. Quando for angular, já vimos que não precisa nem pensar se os ligantes são iguais ou diferentes, porque a molécula ela sempre será uma molécula polar, beleza? Lembrando que a ligação, quando for formada por átomos diferentes, a ligação ela também será polar. Nesse caso, pessoal, eu tenho 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas, que são 4 domínios eletrônicos, e eu tenho apenas 3 ligantes. Então a minha geometria é piramidal. Mesma coisa, quando for angular ou piramidal, eu não preciso nem pensar. A minha molécula ela será uma molécula polar, beleza? Nesse caso, eu tenho uma molécula diatômica, que é uma molécula linear. Então, como só tem uma ligação, pessoal, se essa ligação for polar, a molécula também será polar. Como os átomos são diferentes, a ligação é polar, consequentemente, a molécula ela também será uma molécula polar. Esses dois casos eu coloquei só para a gente reforçar, pessoal, que são os principais casos com 5 nuvens eletrônicas e com 6 nuvens eletrônicas. 5 nuvens, 5 ligantes, geometria bipiramidal. E essa molécula do PCl5, ela é uma molécula apolar. Todos os ligantes são iguais. O mesmo acontece com a molécula do SF6. Eu tenho 6 nuvens eletrônicas e 6 ligantes. Todos eles são iguais. Então a minha molécula ela também será uma molécula apolar. Observem, pessoal, que a molécula ela é apolar, mas as ligações são ligações polares, pois os átomos que compõem a ligação são diferentes, beleza? SO3, eu tenho a geometria trigonal plana, 3 nuvens eletrônicas e 3 ligantes. Como todos os ligantes são iguais, a minha molécula ela é apolar, beleza? E por fim, eu tenho uma molécula diatômica formada por átomos iguais. Se são átomos iguais, a ligação é apolar e, consequentemente, a molécula ela também será apolar, beleza? Espero de coração que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, obviamente, é só me procurar, beleza? Beijo, beijo, beijo e até nossa próxima aula. Valeu!